Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio da Alpha Academy. E hoje nós vamos iniciar uma série de 4 episódios falando de EXT.js e suas variações e sua aplicação no desenvolvimento de aplicações web. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Então, aqui essa é a nossa agenda. A ideia hoje é começar. Nós já tivemos no próprio Academy alguns episódios com relação a desenvolvimento web e a sua integração com um back-end REST, né, construído em Delphi ou em CBuilder, né, tanto faz. Esta é a arquitetura de uma aplicação moderna, né? Então eu recomendo, para quem ah, não pôde acompanhar ou não assistiu os episódios, porque muitos dos conceitos ou do porquê dessa arquitetura estão aqui nesses 3 episódios, ó. Esse parte 1, parte 2 e parte 3, né? Especialmente aqui o primeiro, onde a gente trabalha um pouco da conceituação do que é o desenvolvimento web, do que isso realmente significa, né? E fazendo um resumo disso, desenvolvimento web a gente está falando exclusivamente, considerando as tecnologias disponíveis hoje, de JavaScript, né, HTML e CSS. Isso é o que o browser entende. Então, lá no final, não importa a tecnologia que você use, né, sempre o resultado final são esses caras, né? Hoje é impossível criar algo profissional de verdade, um site profissional, uma aplicação profissional, sem lançar mão de JavaScript. E aí, dependendo, existem várias formas enfim, abordagens para fazer isso. Mas lá no browser, no fim das contas, o que vai acontecer, o que vai ser executado é o JavaScript, né? Então, é aí que entra essa, digamos, a abordagem do que é o Sencha, né? E aí nós vamos entender onde é que ele está, né, dentro desse contexto do evento web. E, ao final das contas, como o Sencha pode ajudar em termos de velocidade de desenvolvimento, já que de produtividade, né? Já que para nós que estamos, digamos, muito ligados a esse mundo RAD, né? O JavaScript ele nem sempre é muito palatável, né? Mas é um, entre aspas, mal necessário, né? É o que roda no browser, é assim que as coisas são, né? Existem várias formas de se, digamos, simplificar o JavaScript, né? Esses frameworks eles tentam simplificar a construção do JavaScript. Existem algumas tecnologias aí embrionárias, como o WebAssembly, que vai permitir compilar, talvez, né, um JavaScript para o browser interpretar um assembly, aí, mas isso tem uma série de questões aí, enfim. De qualquer maneira, esse é o foco, né? Então, o que eu quero hoje é tentar entender ou mostrar para vocês onde o mundo Sencha, né, que agora é parte do grupo, é parte da Embarcadeiro, é parte da Idera, se integra ao nosso mundo de desenvolvimento. Então a gente vai falar de vários carinhas aí, que são produtos ali do Sencha, entender onde cada um se encaixa, e especialmente um foco mais prático no Open Tooling, que aí vocês vão entender o caminho que isso está tomando, tá certo? Então vamos lá. Começando por uma visão geral da Sencha em si, né? Então, a Sencha foi adquirida pela Idera, né? Então, uma empresa parte do grupo da Idera, né? E está dentro do grupo de ferramentas de desenvolvimento, então está junto com o RAD, né? Junto com o que é embarcadeiro, né? Dentro da mesma linha de produtos. Então, nós trabalhamos também com Sencha e outras coisas mais. Então, qual que é a abordagem do Sencha, né? Hoje, alguns frameworks, né? E isso no passado aí não muito distante, isso era um pouquinho diferente, né?
se nós olharmos o cenário de quais são os frameworks dominantes hoje, né? Então, você vai alguns nomes aí que você já deve ter ouvido falar, como jQuery, né? Tiveram seu momento aí na história, mas hoje ainda acabam sendo usados, mas mais pontualmente, né? O XTJS é um desses frameworks, né? E a gente vai entender a diferença desse cara para esses outros dois caras aqui, eventualmente o GXT também, né? Então, quando você olha para as opções que você tem em termos de frameworks, né, de desenvolvimento JavaScript, que tentam facilitar o seu dia a dia, né, inevitavelmente você vai ouvir falar de Angular, né, e inevitavelmente você vai ouvir falar de React. E aí, essa questão de qual é mais usado, qual é menos usado, etc. Existem várias estatísticas, mas eles têm algumas características que são diferentes entre eles em termos de abordagem. Então, de qualquer maneira, são tidos como frameworks ou como facilitadores de desenvolvimento JavaScript, né? Então, quando você olha, por exemplo, para o Angular, né, ele se diz um framework, né? Quando você olha para o React, ele próprio se dá o nome de library, né, de uma biblioteca. Então, qual que é a diferença, né? E onde é que está o XTJS nesse caso, que seria o paralelo a esses caras? Então, esses frameworks JavaScript, eles tentam oferecer um modelo de desenvolvimento mais produtivo, né, com JavaScript, que suporta digamos, a maioria das atividades que um desenvolvedor precisa fazer do ponto de vista de desenvolvimento de uma aplicação web. Então, seja manipulação de dados, seja persistência de dados, né, em memória e depois enviar isso para um servidor, seja layout, né, isso é muito importante, o layout da interface, como é que eu organizo o layout. Outro fator importante é o comportamento da aplicação nos diferentes browsers, porque o motor do JavaScript não é igual nos diferentes browsers, e um código que funciona bem em um browser acaba não tendo exatamente o mesmo comportamento ou aparência visual no outro. Então, o framework tenta reduzir essas diferenças entre os diversos browsers e também entre os dispositivos. Então, esses frameworks hoje eles também suportam, por exemplo, dispositivos móveis que têm um browser diferente, né? E conseguem renderizar adequadamente a aplicação do dispositivo móvel, obviamente considerando como é que você desenvolveu essa aplicação. Então, esses frameworks, digamos, o XTJS, Angular e React, né, eles estão aí, digamos, como um ao lado do outro, né? Eles competem de alguma forma. O Angular é bastante completo, né? Ele cuida de todos os aspectos digamos, do desenvolvimento, né? O React ele é mais focado nessa teoria de basear todas as suas features em componente, né? Eles têm formas diferentes de manipular o JavaScript, de atualizar a página, então isso aí depois vale a pena a leitura, né? E o XJS ele vem nessa linha, né? Qual que é o grande diferencial entre esses caras? É que quando você parte, se você olhar aqui os recursos que você tem, que simplificam, né, a parte de dados, os pacotes de dados, classificação de dados, atualização de back-end e a interface visual, então você começa a tirar algumas conclusões, né? Esses caras, por exemplo, você sempre vai ter eles mais alguns outros, digamos, produtos ou frames complementares para poder suprir a aplicação web. O que o Sencha tenta fazer, o XJS tenta criar um pacote onde tudo já está integrado e testado. Então você não tem incompatibilidades e etc. Mas um está ao lado do outro, digamos assim, né? Se você adotar o XJS, você certamente não usará o Angular nem o React, porque o XJS faz toda a base do projeto também, né? E aí entram esses caras aqui. Então vamos voltar aqui para a apresentação e entender um pouquinho cada um dos caras. Então, o XJS ele é uma base completa para desenvolvimento de uma aplicação web. Ele faz toda a manipulação do HTML5 em qualquer navegador. Então se adequa a qualquer navegador. E é um cara que está aí há algum tempo, né? Então, extremamente testado e validado. Se você observar, primeira versão em 2006. Né? É um dos frameworks mais antigos. Vocês vão ver que só se compara
Por exemplo, é mais ou menos a mesma época do jQuery, mesma época, o jQuery um pouco mais novo, do GWT, né, do Google Web Toolkit, também mais ou menos dessa idade. E a última versão é agora de fevereiro de 2009, a 6.7, que é onde começaram a aparecer esses Open Tools que a gente vai ver hoje. Tá? O detalhe é que o Sencha também tem uma edição Community Edition, a exemplo do Delphi e do CBuild, mais ou menos os mesmos termos. Então, para estudo, para teste, para aprender, né, desenvolvimento não desenvolvimento open source, né, não para projetos comerciais, existe uma edição CE, a gente vai usar ela hoje. Tá? Então, qual que é o grande diferencial? Né? Se eu opto, por exemplo, pelo XTJS, por que eu tomaria essa decisão? Né? Porque você tem no XTJS tudo integrado e testado. Então, quando você vai tentar montar isso juntando os outros frameworks que você tem disponíveis, né? Você acaba criando aí uma coxa de retalhos com várias peças e que às vezes elas não se ajustam corretamente. Então você tem uma versão nova de um JavaScript que não conversa com a versão de outra biblioteca que você está usando e começa ali um pesadelo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o XJS desse lado, né, eu teria eventualmente um Angular fazendo aí um contraponto ao XJS. Né? Seja Angular, seja React, você vai precisar de componentes visuais. Né? É muito difícil sair escrevendo grids, etc., tudo no braço. Então existem aí 100 números de scripts que fazem grid, scripts em jQuery que faz grid, e outros controles, mas aí ele faz o grid, mas não faz uma outra feature que você deseja, etc., etc. Você começa a juntar vários caras dentro de um projeto. Então, para você ter basicamente os componentes que a gente tem hoje visualmente no Sencha, você tem que juntar um monte de caras aqui desse lado. E assim vai. Né? Para gerenciamento de layouts, para temas, aplicar temas em tempo de execução no projeto, ou seja, trocar toda a cor de um projeto, né? Para fazer o deploy. Né? E o NPM é um cara que agora o Sencha está adotando, e aí vocês vão entender por quê. Né? Para fazer o build, né? O que é o build de um JavaScript? Não compila, né? O JavaScript não compila, mas você tem um transpiler, né? Ele faz uma otimização do JavaScript para minificar o JavaScript. Né? Ferramentas de teste, então hoje tem aqui ferramenta de teste integrado, o deploy a gente comentou, e suporte. Né? Então esse é o diferencial do framework. Né? Mas muitos desenvolvedores, muitas empresas já têm outros frameworks em uso, como o React, como o Sencha. Então, o que é o XT React e o que é o XT Angular? Né? Esses caras são a mesma biblioteca de componentes que tem aqui, visual, né? Porém adaptada para rodar sobre o React. Então, se eu tenho lá uma aplicação React e preciso de grids, de tree views, de menus, etc, 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 de uma forma produtiva e adaptável a qualquer browser, porque não basta você achar um componente ali, ele funciona bem nesse browser, depois você vai testar em outro ou no mobile ele não funciona. Então, esses componentes testados dessa forma, né, e todos integrados, o XT React, que é a versão do XT para React, oferece esses componentes que você acopla sobre um projeto React. Então, a base do framework passa a ser o React. Né? Aliás, a base do framework continua sendo o React, mas você lança mão desses componentes visuais aí de alta produtividade. Tá? O mesmo acontece com o XT Angular. Então, da mesma forma que eu tenho os componentes lá para o React, agora os componentes também estão disponíveis para o Angular. Né? Então lá no Angular você não tem componentes prontos, você não tem. E existem muitas iniciativas. Se você for procurar, você vai encontrar aí várias opções, mas todas elas são muito, digamos, diversificadas. Você vai encontrar uma boa solução aqui, outra ali, outra lá, e vai acabar juntando uma série de peças. A ideia aqui é que você possa aplicar esses mesmos componentes também no Angular, então daí o XT Angular. Tá? Então, esses são os dois principais caras, né, junto com o XJS. Existe um quarto framework que é suportado, né, o GWT ou JWT, né, o Google Web Toolkit. O que é esse cara? Esse cara foi criado pelo Google faz um tempo, né? Basicamente ele tem a mesma idade do XJS e ele
funciona um pouquinho diferente. Basicamente você programa em Java e ele, então não é JavaScript, o programa em Java e ele tem um transpiler que transforma aquilo em JavaScript, né? Transforma o Java em JavaScript. Então ele tem a intenção de melhorar a produtividade, evitando que você não tenha que lidar com as peculiaridades do browser e com o JavaScript. Então ele é como um transpiler, né? Também é código aberto. Bastante utilizado, não é tão fashion hoje, tão, digamos, popular, mas ele é interessante, principalmente o pessoal de Java. E aí, esses mesmos componentes do Sencha, né? Então, se a gente olhar aqui, os mesmos componentes visuais que você tem aqui disponível, eles também estão disponíveis para esse GWT. Tá certo? Todos esses aqui que nós estamos vendo. Então você vê componentes aqui que são realmente complexos, né? E isso faz a diferença, né? Imagina você desenhar algo assim no braço, né? Um grid como esse e por aí vai, com gráficos embutidos, né? Ou algo assim, por exemplo, para Data Analytics, né? É extremamente interessante e profissional. Então esses mesmos caras estão também disponíveis aqui no GXT, que é um pacote para o GWT, o Google Sheet. Tá? Então, esses são digamos, os principais pacotes, né, que nós temos aqui dentro do Sencha. Então, eu achei que era importante, né, fazer essa explicação, porque muitas vezes o pessoal olha aqui e, principalmente para nós que estamos vindo do mundo RAD, fica um pouco confuso o que são esses caras. Né? Eu não mencionei o Sencha Test, mas como o nome diz, ele permite automação de teste das aplicações AXT em geral. Pode ser Angular, pode ser React ou pode ser o JS. Tá? Visual, bastante produtivo, bastante com reaproveitamento de testes e etc. Então, bastante interessante. Bom, o que é então esse tal de Open Tooling? Né? Por que isso é importante? Se você, digamos, vier aqui no site do Angular, tá? E ver aqui como é que eu começo com o Angular, você vai ver algo comum. Ó. Você tem que instalar o Node.js, na verdade o Node, porque não vai usar Node, mas o Node contém o NPM. Né? O NPM é um gerenciador de pacotes, né? Um Node Package Manager, e esse gerenciamento de pacotes, ele possui um diretório de pacotes na web, né? Um diretório de pacotes open source e pacotes pagos, que estão disponíveis na internet, nesse repositório, né? Digamos, nesse diretório, a partir da onde você começa qualquer projeto. Então, você, a partir do NPM instalado, você baixa o Angular, você starta uma nova aplicação, etc, etc. Né? Como a gente está vendo aqui. Se eu vou para o React, tal qual. Você vai começar pelo NPM, vai fazer as instalações, etc. Então, o NPM ele trouxe, né, uma boa produtividade, né, interessante para para o desenvolvedor de JavaScript, né? Porque ele concentra bibliotecas de JavaScript, né? Ele concentra bibliotecas que estão aí disponíveis por aí, mas em um único lugar, em um único diretório, né? Então você pode, por exemplo, ir ao portal do NPM. E aí você dá searches aqui, tem, por exemplo, se eu pesquisar Sencha, né? Aí você tem os componentes do Sencha aqui disponível, entre outros tantos, tá certo? Então, se eu pesquisar grids, vai ter aí vários componentes de grid, né? Então, é um repositório, né, de pacotes. Então, digamos que para quem vem do RAD é como o nosso Gerrit, né, que vai automatizar a instalação do componente e também a criação de um novo projeto baseado no framework que você escolheu. Tá? Então, por isso que ele é importante. Então, como é que a gente começa a brincadeira aqui com o Sencha? Ó? Então, se eu vier aqui para a parte de documentação, esses links estão lá no nosso material, não se preocupem, tá? Mas se eu vier aqui para a parte de documentação, ó, eu vou escolher aqui o AXT.js. Observe que nós temos o 6.7 e temos o Community Edition. A gente vai brincar com o Community Edition, tá? É suficiente para aprender. Você vai precisar do 6.7 aqui realmente para produção, né? Suficiente para aprender. Então aqui no Getting Started, o primeiro requerimento é instalar o Node.
O NPM é listado aqui, mas ele é parte do Node. Então, uma vez que você tenha um instalado, o outro já está, né? Mas o link está aqui para que você baixe. Esse cara, obviamente, funciona em qualquer plataforma, tá? Então, aqui eu fiz a instalação no Mac. Mas você pode instalar no Windows, você pode instalar em Linux, tá? Não tem problema algum. Então, se eu, por exemplo, fizer aqui, ó, npm-v, eu tenho npm rodando aí, node-v, tem o Node aí disponível. Então, as versões estão nas últimas versões de cada um deles, né? Com esse cara instalado, o que é que você faz? Então, o primeiro passo é fazer uma inscrição aqui para ter acesso ao Community Edition, porque no momento de fazer o GET no NPM, ele vai pedir seu usuário e senha. Esse usuário e senha vai ser gerado através desse processo. Então, você preenche aqui, você vai receber lá um e-mail, tá? Você vai receber lá um e-mail, né? Não sei se eu consigo localizar o meu aqui agora, mas não importa. Você vai receber um e-mail com a confirmação do seu usuário e um lugar para você definir a sua senha. Uma vez com a senha definida, né, nós vamos para o seguinte passo, que é fazer a instalação. Então você vai fazer o login no repositório do Sencha lá no NPM. Porque no NPM, originalmente sem login, eu estou enxergando somente a parte pública. Então esse login vai me dar acesso ao Community Edition. Então se eu trouxer esse cara para cá, ó, e pedir aqui para fazer um login. Ó. Observe que no login, no lugar do arroba, você substitui por 2 pontos. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do meu login, esse vai ser o usuário. Você substitui o arroba por 2 pontos. É uma regrinha dele lá. Tá? E aí, a senha de cada um. Aqui você pode informar, você deve informar o mesmo e-mail que você utilizou. Né? E aí eu estou agora logado no NPM. Tá? Estou no escopo do Sencha. Isso me permite fazer a instalação. Então, se eu vier aqui e rodar esse cara, aqui já está instalado, ele vai passar rapidamente, mas se eu fizer isso daqui, ó, ele vai fazer... na verdade, eu vou até interromper aqui. Eu preciso, no caso do Mac, você roda como superusuário. No caso do Linux, provavelmente também. Tá? No Windows não faz diferença. Então aqui ele fez a instalação, confirmou que a versão 6.7 Community Edition já está no repositório aqui local, né, de aplicações, no repositório local, ó, de módulos do Node. Né, então é como se o XJS fosse um módulo disponível ali dentro do Node Modules. Então ele está disponível para uso. Tá certo? Feito isso, a partir daí é criar a aplicação. Então, quando eu executo aqui o comando no modo interativo, ó, xgen, esse comando só vai existir a partir do momento que você instalou o Sencha. Né? Senão o NPM não sabe o que fazer com esse cara. Então, esse comando ele foi adicionado aí pelo Sencha. Eu criei uma pasta aqui, para a gente organizar a coisa. Né? Tem aí um primeiro teste. A gente vai criar uma outra aplicação aqui. Então, xgen app-i. Ele pergunta se eu quero usar o default. Sim. Sim. Né? Quero nomear a aplicação XJS? Sim. Então vamos colocar aqui MySecondApp. Certo? Aí você tem aqui uma seleção para fazer. Ó. Então, que tipo de framework eu quero basear o projeto, se é no Modern Desktop, Universal Modern ou Modern Desktop Minimal. Né? Esses caras são a base do framework XJS. Por exemplo, se eu optar por Universal Modern, né, o framework tem algumas características que permite o projeto rodar tanto num browser desktop quanto num browser dentro do mobile. Né? O Modern Desktop é basicamente a mesma teoria, mas focado somente em desktop. Né? E este Minimal é um framework, é um projeto base, mas com o mínimo de componentes já adicionado. Depois você pode ir adicionando os outros. Eu vou optar aqui pelo Modern Desktop. Vamos gerar um projeto com a configuração acima. Aí ele vai trabalhar. Ó. E ao final desse processo, você tem um projeto já, leia-se, né, a estrutura de um projeto com base nesse framework, um template básico.
né? Pronto para utilizar. Existem outros templates. Então, se você vier para o repositório do Sencha, lá no GitHub, você vai encontrar outros templates nos quais você pode basear o seu projeto. Tá certo? Eu vou localizar esse repositório para vocês em seguida, né? Mas feito esse processo, né, nós não mencionamos nenhum template, então ele usou o template padrão, né? Vocês vão observar que tem aqui um comando para o template, ó, tá? Eu posso nomear um template que eu queira utilizar. Então aí você vai lá para o repositório do Sencha e ver quais templates estão disponíveis. Eu posso iniciar o projeto. Como você inicia o projeto? Well, o NPM ele tem um... vamos entrar aqui na pasta do My Second App, certo? O NPM ele tem um servidor web embutido. O CMD, originalmente o Sencha não utilizava o NPM. Então esse NPM, como vocês viram, é um cara amplamente utilizado, tanto pelo Angular, React e qualquer outro framework hoje em dia, né? O Sencha ele possui o próprio, digamos, NPM também. Tem um cara chamado CMD. Então, se você pegar o Sencha, o Classic, tem lá um CMD que faz esse mesmo processo que nós estamos fazendo. Mas isso foi portado para o NPM para que o usuário que vem do mundo JavaScript se sinta e já esteja utilizando outros frameworks, além dessa opção, né, que nós vamos explorar nos outros episódios, que é utilizar o Next sobre o Angular ou sobre o React, para que esses caras se sintam confortáveis, se sintam em casa, né? Então ele vai usar o NPM como ele já está habituado ali no Angular, no React e outros frameworks. Se eu fizer o npm start aqui dentro desse diretório, ele vai fazer o build do projeto. O que é o build? Ele faz uma minificação do JavaScript, ele gera o que seriam os folders de deploy, só com o que você está usando do framework, né? Isso reduz o tamanho do projeto final, porque o framework tem lá uma centena de JavaScripts e os componentes, uma centena de JavaScripts, por exemplo, que aplica temas e etc. Eu estou usando um tema, então, nesse caso, ele vai levar somente aquilo que você está utilizando. Então, se nós navegarmos aqui, ó, é somente um teste, né? Esses dados são fakes, mas tem aqui um grid já com ordenação, configuração de colunas, agrupamento e etc. Pronto para você testar. Então, esse é obviamente um esqueleto de uma aplicação, né? Para que você use como base para conseguir iniciar a montagem da aplicação. Veja que ele está olhando para o localhost nessa porta, essa porta aleatória. Então, isso baseado aqui no NPM. O NPM está carregado e simulando um servidor web de teste. Então, isso é suficiente para desenvolvimento. Você não precisa mais nada. Só que isso daqui você já faz desenvolvimento. Isso é uma estrutura bem interessante. Outro lance interessante é que esse cara ele faz um autoload das mudanças que você fizer no site, né? Então, se eu vier aqui para a pasta da minha aplicação, ó, aqui em Sencha, no Second App. Bom, isso aqui é a estrutura de uma aplicação. Aqui em App a gente tem o código em si, né? O source, tá vendo? Vamos aqui olhar para View, né? Aqui na guia no Personal, que é aquela guiazinha que exibiu ali a lista dos grids, né? Então eu posso editar esse cara aqui, ó, editor JavaScript aqui instalado no Mac. Você pode usar qualquer editor JavaScript, né? Se eu fizer uma mudança, por exemplo, eu quero aqui, em vez do texto ser phone, eu quero phone number. Tá? Observa que eu vou salvar. Vamos voltar para cá. Antes de salvar. Estou aqui, ó, tá phone, correto? Se eu salvar esse cara, ele já faz o load, ó, e já está lá phone number. O editor, o servidor do NPM detecta as alterações e prontamente faz o rebuild, né, do projeto e faz um refresh aqui para você. Tá certo? Então, esses são os passos iniciais para começar a brincar com esse cara, né? Depois nós vamos entender um pouquinho melhor essa estrutura, né? Ele é um modelo MVVM, então você tem um model, o view model e o controller, né? E essa separação de código, como isso funciona, a gente vai explorar isso aqui um pouco, principalmente usando depois o Architect, que é uma ferramenta visual de desenvolvimento do Sencha. Aí nós vamos entender onde é que esses caras se encaixam, tá certo? Então esse é o início da brincadeira, de como é que você coloca isso no ar. Com isso aqui você já consegue baixar aí o Sencha e começar a fazer os seus testes.
tá ok? Bom, documentação do Sencha, né? E também como iniciar, então, Sencha, XT, React e Angular, que nós vamos ver esses nos próximos episódios, EXT.js e o GSysT, né? E aqui alguns blogs que são interessantes, vale a pena aí começar a explorar, porque aí já são assuntos um pouco mais avançados, tá ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, aí estão meus dados para contato. E siga-nos, por favor, no Facebook, Delphi Brasil, Embarcadero BR, são aí nossos principais canais de comunicação com a comunidade. Nós vamos agora para perguntas e respostas ao vivo. Lembrando que esse é o primeiro de 4 episódios onde nós vamos falar desse mundo Sencha, pensando sempre aí do ponto de vista do desenvolvedor RAD, Delphi e C++ Build. Tá ok? Muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.